esta é a nossa segunda e última mensagem sobre o Salmo de número 5, nesta jornada pelos Salmos da Bíblia. Hoje nós vamos tratar de um aspecto importante do Salmo de número 5, que eu gostaria de chamar a sua atenção. O Salmo 5 fala sobre um atributo que pertence a Deus, o nosso Senhor, mas que nós, como cristãos modernos, por vezes, ficamos como que constrangidos, envergonhados e às vezes até escandalizados quando ouvimos dizer. A Bíblia diz que Deus, ele manifesta a sua ira contra os seus inimigos. A ira de Deus, então, é um dos seus atributos, não somente a justiça, a santidade, a bondade, a verdade, o amor, a misericórdia. Deus odeia os pecadores, é o que a Bíblia diz, e não somente os seus pecados. Ele não vai condenar pecados ao inferno, mas pecadores. Deus odeia os seus inimigos e a Bíblia diz que a ira de Deus, então, se manifesta, se revela dos céus, Romanos 1, contra toda a impiedade dos homens que trocam a verdade pela mentira ou pela injustiça. A grande ideia da Bíblia, e é isso que nós precisamos observar e ensinar aos nossos filhos, é que não se pode comparar a ira de Deus com a ira do homem. Essa é a questão. A ira do homem é cheia de pecado, maldade, malícia, arrogância, vaidade, soberba. A ira de Deus é justa, é santa. É uma indignação perfeita contra os pecados dos homens que preferiram adorar a criatura ao invés do Criador. Então nunca se escandalize quando ouvir palavras como no Salmo de número 5, que Deus abomina o homem perverso, ele odeia o homem mau. Porque isto é uma referência ao Deus justo que não tolera pecadores que se rebelem contra o Santo de Israel. Eu vou ler o Salmo 5 mais uma vez e depois nós vamos seguir a nossa meditação. Ao mestre de canto para a flauta, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti e folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Amém. Vamos orar? Senhor, abençoa-nos e na meditação deste salmo maravilhoso da Bíblia, dá-nos a luz necessária para que a nossa mente possa compreender a tua palavra, para guardar a tua palavra em nosso coração, a fim de não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, este salmo relaciona tudo o que nós precisamos saber sobre adoração. Adoração é guerra. Eu já falava sobre isso para vocês quando estudamos o salmo de número 4. E aqui nós voltamos a este salmo que fala sobre a ira de Deus. Deus é santo e ele odeia o pecado, e o único lugar onde ele distingue pecadores, ou o único lugar onde ele se distingue do pecador, de alguma forma, é na cruz. Fora de Cristo, Deus nunca distingue o pecador do pecador. Esse é um fator importante. E, como eu disse introdutoriamente, não é o pecado que Deus jogará no lago de fogo e enxofre no dia final. Não é para o inferno que Deus está enviando pecados não confessados, não perdoados. São pecadores rebeldes que não se curvaram em temor e tremor ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, confessando-o como seu Senhor e Salvador. Este é um fator muito importante. E devemos lembrar o que Deus faz. Veja novamente o versículo 4,
ele não tem prazer em algumas pessoas, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Deus não vai habitar com essas pessoas, contigo, versículo 4, não subsiste o mal. O que isso quer dizer? Deus veio para morar, habitar com o seu povo, mas ele não habitará onde reina o conselho dos ímpios, onde os pecadores se detêm para dizer coisas contra ele e contra o seu povo. Ele não vai se assentar para comer na roda dos escarnecedores. Aí que você percebe que há uma diferença entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios, como escreveu Paulo aos Coríntios. Há o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Deus não compactua nada que seja seu com aquilo que os homens fazem, homens praticam e que são verdadeiramente transgressão à sua santa lei. O verso 5 nos diz que sua visão desfaz o tolo, os arrogantes não permanecerão à tua vista. E ele abomina, odeia o que pratica a iniquidade. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Este é o mesmo grupo de pessoas que ouvirá no dia do juízo aquilo que Jesus falou, capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 7, lá no Sermão do Monte. Nunca conheci vocês. Afastem-se de mim os que praticam a iniquidade. Deus vai destruir os mentirosos. Versículo 6 diz, tu destróis os que proferem mentira. Ele aborrece ou odeia homens sanguinários e enganadores. O Senhor abomina ao sanguinário e ao mentiroso, ao fraudulento. Mas a pergunta é, de onde vêm esses indivíduos? De onde essas pessoas vêm? A resposta é que elas nascem como qualquer outra pessoa nasce. Um dia elas foram crianças, um dia elas foram bebês, em muitos casos, lindos bebês, fofos bebês. Mas até mesmo dentro do povo de Deus, ou do reino de Deus, dentro da aliança, sempre existiu uma primeira mentira, um primeiro engano. Começa como algo pequeno, uma pequena loucura, um pequeno pecado. Mas sendo pecado, a Bíblia diz, é quebra da lei de Deus, é transgressão da lei de Deus. E isso se torna, eu poderia chamar de uma pequena enormidade. Existem pecados mais graves do que outros? Existem. A depender de quem os pratica, o pecado cometido por um líder espiritual é mais grave do que o pecado de alguém que não tem esse ofício de liderança. O pecado de um líder, de um povo, de uma nação, ele é mais grave do que aqueles que são governados por ele, mas diante de Deus, todos pecaram e todos os pecados, eles são vistos como abomináveis diante do Senhor. Lembrem-se, somente na cruz há distinção entre nós. Somente a cruz faz distinção entre pecador e pecador por conta de um homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Sem ele, todos estão na mesma condição. Sem ele, não há graça salvadora ou libertação dos nossos pecados. E o que é que acontece para esses que a Bíblia chama de tolos? O diabo já estabeleceu uma agenda para eles. Satanás estabeleceu um currículo para eles. E nossa cultura popular é um ambiente de semeadura, repleto, cheio de coisas condenadas no Salmo de número 5. E algumas palavras são dirigidas aos jovens que se consideram misteriosamente imunes a estas coisas, por exemplo, ao engano, à fraude. Eles pegam o termo cosmovisão cristã, eles o reduzem a um pó fino e o espalham sobre suas cabeças e acham que isso vai espantar o vampiro do legalismo. Mas então eles acreditam que estão protegidos apenas por isso e eles se esquecem de que sem Cristo eles continuarão cheirando o cheiro da morte. Eles acham que só estarão do lado de fora, sentindo o fedor daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Mas aqueles que estão longe de Cristo não conseguirão se libertar ou se proteger se eles não tiverem de fato a verdade gloriosa em seus corações e se não forem justificados pela fé nele, o Redentor. Então, observem que quando nós pensamos assim e nós analisamos as coisas por esse viés, esse lado,
nós percebemos que estamos cercados de todos esses pecados, aqui condenados no Salmo 5 todos os dias. Por exemplo, mentiras nos cercam por todos os lados. E aqueles que estão matriculados no currículo da incredulidade, eles sempre vão usar meios ou formas de enganar as pessoas, de fazer com que elas se desviem do caminho. É a mesma tônica do Salmo 1. É sempre a mesma verdade que se repete. E uma palavra final eu queria trazer. A Bíblia nos diz que nós estamos envolvidos, repito, em uma guerra espiritual e que não lutamos contra a carne e o sangue. O Senhor Jesus Cristo é o nosso escudo do Salmo 5 e destruirá os seus inimigos e os nossos. Versículo 2, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo cercas da tua benevolência. A grande preocupação para a nossa vida e para a nossa casa é que não cheguemos ao ponto de nos vermos incluídos entre aqueles que Deus abomina, entre os inimigos de Deus, entre aqueles que Ele odeia. Somente em Cristo, repito, nós encontraremos a verdadeira separação, porque só Ele pode salvar um homem dos seus delitos e pecados. Não há distinção à parte da cruz. Repito, sem a cruz todos nós somos pecadores e todos nós estaremos na mesma situação. Quando cremos em Cristo, o nosso status muda. Continuamos pecadores, mas agora pecadores salvos pela graça de Cristo Jesus. Agora eu vou ensinar a vocês o canto do Salmo de número 5, a melodia de Genebra. Um detalhe importante do Salmo 5, do Saltério de Genebra, é que este foi o primeiro salmo cantado nas Américas. Quando os huguenotes reformados franceses vieram no navio de Nicolas Durand de Villegagnon e estabeleceram a França Antártica. E lembrem-se que estes homens se tornaram mártires depois, os famosos mártires da Guanabara, porque foram traídos pelo chamado Caim das Américas, Villegagnon, mas mantiveram firmes a sua fé e escreveram até uma confissão de fé, conhecida também, uma confissão de fé antiga, da época da Reforma, a Confissão de Fé da Guanabara. O Salmo 5, então, ele tem uma melodia muito sugestiva e que nos conduz na leitura e na oração e no canto do Salmo. Eu vou cantar para vocês, então. Você pode encontrar no salterio.com.br da Comissão Brasileira de Salmodia. Ouve, Senhor, minhas palavras, acode os gemidos meus. Escuta-me, Deus meu e Rei, a minha voz que clama e implora, vem dar ouvidos. Pela manhã, Senhor, me escutas, tu ouves minha voz, Senhor. Sobe a ti o meu clamor, pela manhã fico orando e vigiando. Porque, Senhor, não te agradas com a iniquidade, ó Deus. Contigo mal não ficará, nem arrogantes permanecem à tua vista. Odeia todos os iníquos, os fraudulentos tu destróis. Os fraudulentos e cruéis, tu, ó Senhor, os abominas e repudias. Pela riqueza da tua graça, em tua casa entrarei, e inclinado ficarei diante do teu santo templo, sob o temor teu.
por causa dos meus inimigos. Em tua justiça guia-me e faz-me reto caminhar. Eles são falsos e têm crimes em sua alma. Sua garganta é cova aberta e lisonjeiam ao falar. Que, ó Deus, culpados caiam já. Rejeita-os por seus pecados, pois são rebeldes. Mas regozijem-se aqueles que em ti confiam, ó Senhor, que rejubilem sem cessar, porque, Senhor, sempre os defendes eternamente. Em ti, Senhor, que se gloriem os que ao teu nome têm amor. Ao justo, ó Deus, a bênção dás, com teu favor cercas a ele como um escudo. Amém. Que Deus nos abençoe e amanhã nós caminharemos mais na jornada pelos Salmos, estudaremos o Salmo de número 6. Até lá.